O deserto era uma vastidão de areia e silêncio, mas o murmúrio do povo de Israel soava como um trovão. Após séculos de escravidão, eles foram libertados por milagres que partiam mares e faziam chover pão. No entanto, a gratidão parecia ter sido trocada pelo medo. Eles estavam à beira da terra prometida, mas seus olhos, acostumados com correntes, não conseguiam ver a liberdade à frente. O que enxergavam era a sombra de muralhas e o perfil de guerreiros imponentes. Para eles, a terra não era uma promessa, mas uma fortaleza intransponível. Nesse cenário de incredulidade, surge uma figura que se destaca, não por sua força física, mas por sua visão. Caleb, da tribo de Judá, era um dos 12 espias enviados para reconhecer Canaã. Caleb é um dos personagens mais fascinantes da Bíblia. Imagina só, um homem que viveu 40 anos no deserto, manteve sua fé inabalável e aos 85 anos de idade ainda tinha força para conquistar montanhas e enfrentar gigantes. Tudo começou quando Caleb tinha 40 anos. Ele era um dos líderes das 12 tribos de Israel, escolhido por Moisés para explorar a terra prometida. Junto com Josué e outros 10 espias, ele partiu em uma missão de reconhecimento que duraria 40 dias. A terra era exatamente como Deus havia prometido, onde fluía leite e mel. Ele também contemplou a riqueza e a abundância de uma terra que manava leite e mel, simbolizada por um cacho de uvas tão grande que precisou ser carregado por 2 homens. Mas havia um pequeno detalhe. Ela era habitada por povos gigantes, os Enaquins, que faziam os israelitas parecerem gafanhotos em comparação. Quando voltaram, 10 dos espias estavam apavorados. É impossível conquistar aquela terra, diziam eles. Mas Caleb? Caleb era diferente. Ao contrário da maioria, Caleb não permitiu que o medo ofuscasse a promessa. Enquanto os outros 10 espalharam o pânico com o relatório de que a terra era habitada por gigantes, ele enxergou algo maior. A muralha de Canaã era alta, mas a fidelidade de Deus era mais alta ainda. A força do inimigo era grande, mas o poder do Senhor era maior. Caleb não olhou para o tamanho do problema, mas para o tamanho da promessa. Sua voz corajosa e solitária se levantou em meio ao desespero do povo, dizendo: "Subamos e a possuamos em paz, porque certamente prevaleceremos contra ela." A voz de Caleb se ergueu, mas a voz do medo falou mais alto. O povo, aterrorizado pelo relatório dos 10 espias, ignorou a palavra de esperança e se deixou dominar pelo pânico. Infelizmente, o povo escolheu ouvir o relatório negativo. O acampamento, que antes ouvia histórias de milagres, se encheu de lamentos. Eles choraram a noite inteira, murmurando contra Moisés e Arão, desejando a segurança da escravidão no Egito em vez da liberdade que exigia fé. O medo, uma doença silenciosa e destrutiva, infectou toda uma geração. A consequência da incredulidade foi dolorosa e irreversível. Deus, que os havia tirado do Egito com mão forte, declarou que aquela geração que duvidou jamais entraria na terra prometida. Eles seriam sepultados no deserto. Apenas seus filhos e Caleb e Josué, os 2 que se mantiveram firmes na fé, teriam a chance de viver a promessa. A sentença foi clara: 40 anos de peregrinação, 1 ano para cada dia que os espias gastaram para observar a terra. Esse episódio trágico nos mostra que a incredulidade não é apenas uma fraqueza, mas uma escolha que tem um custo alto. O povo de Israel preferiu acreditar em seus medos do que nas promessas de Deus. Eles se apegaram aos gigantes em vez de se agarrarem ao Deus que os criou. E o resultado foi a morte no deserto, em vez da vida na terra da promessa. Mas no meio desse julgamento, a história de Caleb se torna ainda mais poderosa. Sua fé não foi apenas um momento de coragem, foi uma decisão que o preservou por 4 décadas. Enquanto a maioria perecia, ele e Josué foram testemunhas vivas de que a fidelidade é recompensada. 40 anos. Um tempo que para a maioria significava o fim de uma promessa, para Caleb foi a prova de que sua fé era mais forte do que o tempo. Enquanto a geração incrédula morria no deserto, ele e Josué se mantiveram como os únicos remanescentes daquela época. Caleb não permitiu que o silêncio de Deus fosse interpretado como ausência.
nem que a longa espera o fizesse perder a esperança. Sua fé não envelheceu com seu corpo, mas se aprofundou. Ele viu seus amigos e líderes caírem, e a cada enterro no deserto, ele poderia ter se deixado levar pelo desânimo, mas escolheu renovar sua confiança. Ele não se isolou em amargura. Em vez disso, caminhou junto com o povo, suportando as mesmas dificuldades, mas com um coração diferente. Caleb não murmurou, ele acreditou. Ele não duvidou, ele se fortaleceu. A cada manhã o maná que caía do céu era um lembrete vivo de que Deus estava com eles. A nuvem que os guiava durante o dia era a prova de que a promessa estava se aproximando. A perseverança de Caleb nos ensina que a fé verdadeira não depende da velocidade da resposta, mas da certeza de que Deus é fiel. Esperar não é um ato de passividade, mas de coragem. É continuar crendo mesmo quando nada parece acontecer. Caleb nos mostra que quem espera em Deus, espera servindo, crescendo e se preparando para a vitória. Sua vida se tornou um exemplo para a nova geração que estava prestes a entrar em Canaã. Ele não era apenas um sobrevivente do deserto, mas um patriarca que mantinha a promessa viva. Após 40 anos de espera, o momento da promessa finalmente chegou. Israel havia atravessado o Jordão e a conquista da terra prometida estava em andamento. Era a hora de Caleb reivindicar sua herança. Com 85 anos de idade, ele se apresentou diante de Josué, um rosto marcado pelo tempo, mas um coração incansável e cheio de fervor. A idade avançada poderia ter sido a desculpa perfeita para pedir um pedaço de terra fácil de conquistar, uma região sem grandes desafios. Mas Caleb não pediu facilidades. Com uma ousadia impressionante, ele pediu a região montanhosa de Hebron, o lugar onde ainda viviam os descendentes de Enaque, os gigantes que haviam aterrorizado a geração anterior. Suas palavras ecoaram com a força de um jovem guerreiro. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força de então é a mesma de agora. Dá-me, pois, este monte. Essa atitude revela uma verdade profunda. A fé não envelhece. O corpo pode se cansar, mas o coração que confia em Deus permanece jovem, cheio de vigor e propósito. Caleb não se aposentou de sua fé. Ele a usou para enfrentar seu maior desafio. Mas o que podemos aprender com essa história extraordinária? Primeiro, a idade é apenas um número quando se tem fé e determinação. Caleb não deixou que os anos no deserto acabassem com seus sonhos. Segundo, ele manteve uma perspectiva diferente. Enquanto outros viam gigantes, ele via oportunidades. Enquanto outros reclamavam, ele se preparava. Enquanto outros duvidavam, ele acreditava. E terceiro, ele tinha uma fé prática. Não era apenas palavras. Ele estava disposto a lutar por aquilo que Deus havia prometido. Mesmo aos 85 anos, não escolheu um vale tranquilo para se aposentar, mas sim uma montanha para conquistar. A história de Caleb nos ensina que nunca é tarde para realizar nossos sonhos, que as promessas de Deus não têm prazo de validade. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nossas próximas histórias bíblicas inspiradoras. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo com mais uma história incrível da Bíblia. Fiquem com Deus.